Oi, oi! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Elissandra da Mata, eu sou psicóloga por formação, sou sócia proprietária da DMO Desenvolvimento Humano Empresarial, que é uma consultoria na área de gestão de pessoas que atende empresas aqui da minha região e também algumas de todo o Brasil, e fundadora do Instituto RH na Prática, que é uma empresa de cursos de capacitação para profissionais de recursos humanos. E hoje, particularmente, nós vamos falar sobre qual é o perfil ideal para um consultor de recursos humanos. Eu vou entrar nesse assunto aqui, que parece ser algo que dentro de vocês fica essa dúvida. Elis, mas existe um perfil ideal para ser um consultor de RH? Será que eu tenho perfil para empreender? Será que isso é para mim? Então, é aquela pergunta típica, né? Será que isso é pra mim? Eu vejo que tá dando certo com fulano, com a ciclana, eu vejo, Elis, que tá dando certo com seus alunos, porque você traz aqui depoimentos o tempo inteiro, porque os seus alunos estão sempre por aqui dizendo isso. Mas, aí vem o mais, né? Será que pra mim vai funcionar? Será que no meu perfil eu vou conseguir fazer isso? Será que eu nasci pra fazer isso? Acho que é uma dúvida razoável, parando pra pensar que a gente tá aqui abrindo um negócio juntos. É claro que começa com o eu negócio, é um negócio que começa aí com você autônomo, porém não deixa de ser um negócio, nós já vimos isso aí, né? O erro que é a gente negligenciar essa parte da nossa atuação, que é encarar a nossa atuação de fato como uma empresa, um negócio que precisa ser pensado aí em todas as frentes. Então, por ser um negócio, surgem dúvidas. Será que eu vou dar conta disso? Será que isso é pra mim? Será que vai dar certo pra mim? Então, a gente vai falar sobre isso hoje. Nós vamos falar sobre isso e eu quero trazer, inclusive, a minha história aqui pra vocês, que eu acho que é muito relacionado a essa dúvida que muitos de vocês têm. Eu já vi algumas pessoas comentando em alguns posts meus ou me mandando algumas mensagens privadas, respondendo algum story, dizendo assim: Elisa, eu não nasci pra isso. Esse negócio de empreender não é pra mim. Acho que eu não ia dar conta. Eu acho que não ia dar certo. E aí, eu vou contar a minha história, tá bom? Eu não sei se você aí do outro lado sabe sobre DISC. DISC é aí uma ferramenta, né, uma metodologia baseado no perfil comportamental. Então, é uma metodologia que nasceu aí há muitos anos atrás, por um teórico aí chamado Marston. Agora eu não lembro, mas acho que é Marston e eu não sei se eu estou pronunciando certo também, porque meu inglês também talvez não esteja tão afiado assim. Mas é um teórico chamado Marston que criou a metodologia DISC, que é justamente para conseguir medir perfis comportamentais. E ele colocou aí 4 perfis. Então ele diz na metodologia que todos nós, absolutamente todos nós, temos os 4 perfis, só que em níveis, em graus diferentes. Então é como se você estivesse pegando ali uma bacia e fazendo uma receita do seu perfil. Temos 4 ingredientes. A gente vai colocar uma pitada de um pouquinho mais de outro, mas sempre vai ter um ingrediente que vai ser o predominante. Aquele que é a maior parte da sua receita é aquele ingrediente, então ele vai trazer o gosto bem mais forte ali para aquela receita. Vai puxar o gosto porque ele tem ali em maior quantidade. Basicamente é isso que acontece com os nossos perfis. Nós temos todos nós os 4, porém sempre a gente tem um que predomina, um que tá gritando um pouquinho mais alto, um que tá puxando mais a nossa personalidade e por isso a gente acaba se encaixando aí nesse perfil. Agora, para quem já sabe disso, sabe que então o DISC é DISC, que é dominância, influência, estabilidade, porque na verdade é em inglês, então é stability, né? Começa com S, e o C de conformidade. Nós temos esses 4 tipos de perfis: dominante, influente, estável e conforme. A gente vai ver já já as características de cada um deles, tá? Segura aí comigo que a gente vai entrar na característica de cada um deles, mas eu quero trazer para vocês antes disso a minha história sobre o meu perfil, como que isso aconteceu comigo, tá? Eu sou perfil S, o meu perfil predominante é o estável, então significa que eu sou uma pessoa que gosta do que é previsível, não gosto de mudanças
muito bruscas, muito drásticas, a não ser que eu esteja extremamente preparada e tenha planejado isso com bastante cuidado. Eu gosto de me sentir no controle, então eu não gosto de coisas que podem acontecer, como por exemplo eu correr riscos. Correr riscos me deixa com um pouco de desconforto. Então o meu perfil predominante é o S, sempre foi. E além disso, eu quero contar um pouquinho da minha história, como a nossa infância, a nossa vida, as coisas que a gente vive influenciam também nessa questão. Eu cresci em um lar muito humilde. Eu e meus pais, eu sou filha única, minha mãe perdeu 2 filhos depois de mim. Eu sou filha única de pai e mãe, mas depois que meus pais se separaram, meu pai casou de novo e eu tenho uma irmã por parte de pai, que eu não considero irmã parte de pai, ela é uma irmã mesmo, né? Não tem isso de minha irmã. Mas ela nasceu, eu já tinha 15, 14 anos de idade, então eu passei a minha infância filha única. Então, eu estava crescendo ali em um lar onde a minha mãe e o meu pai, eles sempre foram empreendedores e a gente sempre teve uma vida muito humilde e eles empreendiam por necessidade. Sabe aquele tipo de empreendedorismo por necessidade? Minha mãe não podia trabalhar fixamente com CLT, porque tinha eu e não tinha dinheiro para babar, não tinha família perto, minhas avós moravam em outras cidades, enfim. Ela tinha que ficar comigo e meu pai, ele alternava entre CLT, que nunca foi o perfil dele, meu pai tem um perfil extremamente empreendedor, então ele ficava sempre de olho em oportunidades para empreender. Ele estava sempre fazendo alguma coisa. Então pegava alguma coisa para vender, ficava intermediando negócios para ganhar comissão. E minha mãe, ela começou a fazer facção, né? Ela começou a costurar para vender lingerie. Então ela fazia lingerie, ela mesma que, assim, na garagem da nossa casa tinha lá as máquinas de costura, fazia os moldes, costurava pra gente. Eu falo a gente porque eu ia com ela me colocava no colo, aqui no ombro, junto com sacolas e tudo mais. A gente ia nas portas das casas da nossa vizinhança, que era uma vizinhança bem humilde aqui de Goiânia, quem é de Goiânia deve conhecer, que é o Itatiaia. E lá a gente batia de porta em porta, ia nas amigas da igreja, enfim, nas colegas da minha mãe vendendo as lingeries. Acontece que os meus pais, eles não tinham graduação, não tinham se preparado para empreender. Era uma coisa meio que na intuição. Era uma coisa de necessidade mesmo, na intuição, vamos fazer acontecer. E acabava que era então uma montanha russa o tempo inteiro, né? Tinha mês que tinha dinheiro, tinha mês que tinha menos, tinha mês que tinha mais, tinha mês que tinha menos. E aí, pronto, meu pai já mudava de negócio, minha mãe também, aí deixou de fazer a confecção para fazer outra coisa, e assim foi. Sempre com uma coisa diferente, e os dois sempre nessa montanha russa. Eu tenho certeza que crescer assim me fez pensar, meu Deus, eu acho que o que eu quero para minha vida é uma carteira assinada, muita estabilidade, previsibilidade na minha vida. Uma coisa muito, sabe, que eu sei o que vai acontecer, porque eu tinha medo de viver aqueles altos e baixos financeiros, sabe? Que a necessidade te faz ficar preocupado, aí um mês não tem dinheiro, aí no outro mês você pensa em outra coisa pra fazer, era muito assim. Então, eu acredito fortemente que essa situação me fez ter mais ainda essa convicção de que não era pra mim. Não é pra mim, esse negócio de empreender não é pra mim, Deus me livre, essa montanha russa, essa doideira, essa instabilidade, essa falta de previsibilidade, sabe, isso não é pra mim, eu quero, sabe, ter previsibilidade na minha vida, eu não nasci pra isso, eu não nasci pra vender, eu não nasci pra empreender, porque eu sempre fui muito introspectiva, sempre. Fui muito introspectiva, ainda sou, tá? O meu perfil, ele é introspectivo. Pode parecer que não, porque eu estou aqui com vocês dessa forma, mas acredite, demorou anos para hoje eu estar aqui dessa forma com vocês, nessa naturalidade, fazendo uma live. Se vocês forem olhar meus primeiros vídeos, é só Deus na causa. Além disso, eu continuo sendo uma pessoa introspectiva. Se eu vou a eventos, eu normalmente fico mais na minha, fico logicamente aberta
para se alguém quiser falar comigo, mas eu não sou a pessoa que aborda as pessoas, que faz as amizades, que dá o primeiro passo nas amizades. Eu sou a pessoa que fica mais passiva, mais na minha, mais no fundinho, mais no cantinho, entendeu? Então, eu era um perfil introspectivo, ainda sou, e um perfil estável. Não, achava que eu não queria aquela coisa, aquele negócio pra mim, e por muito tempo eu acreditei nisso. Vivi anos da minha vida assim, né? Quase 10 anos de CLT, vivendo assim. CLT, bonitinha, sabe? Assim, tudo planejadinho, tudo esquematizado, previsibilidade, organização, aquela coisa toda que me deixava confortável. Porém, apesar de eu ter falado pra mim a vida inteira que isso não era pra mim, chegou um momento em que a gente amadurece e começa a entender algumas coisas de forma diferentes. E eu comecei a entender que apesar de eu ter o perfil S, que apesar de eu ser introspectiva, isso não tirava de mim aquela vontade, como eu disse pra vocês, né, que de fazer algo diferente, de atingir mais empresas, de ter controle sobre a minha vida financeira, aquelas de trabalhar da minha casa, de ter flexibilidade de horário, desejos que eu tinha, que se encaixava na vida de um empreendedor, que só uma vida de consultor de RH, que era o que eu dominava, poderia me proporcionar. E ainda assim eu tinha aquele friozinho na barriga. Será que eu vou dar conta? Eu não nasci pra vender, eu não sou cara de pau, porque a gente tem esses estereótipos, né? De que para vender tem que ser cara de pau, de que para empreender tem que ser, sabe, um perfil que corre riscos, comunicativo, extrovertido, que não tem medo de nada. E pra te falar a verdade, eu fui começando a entender que as coisas não eram assim. E eu comecei a entender isso muito bem quando eu virei líder. Quando eu assumi a gerência da área, eu era CLT ainda. Eu assumi a gerência de uma empresa que eu fazia parte, que eu trabalhava. E eu assumi não só a minha equipe, como eu assumi mais 3 departamentos. Eu me lembro que na época foi um grande desafio, porque eu tinha ali, sei lá, 15 pessoas embaixo de mim, que eu gerenciava, de 3 departamentos diferentes, além do RH, né? Então, RH mais 2. E eu me lembro que eu ficava pensando, será que o meu perfil dá conta, sabe, de liderar, de delegar, de organizar, será que eu vou ser a líder muito boazinha? Porque eu não tinha muito essa característica do D, né, que é ser um pouco mais agressiva no sentido de resultado. E eu sabia que eu ia ter algumas dificuldades nesse sentido. Quando eu comecei a liderar, eu comecei a perceber que eu poderia liderar do meu jeito. Eu comecei a perceber que eu poderia ser uma boa líder S. Eu poderia ser uma boa líder no meu perfil. E claro, todos os perfis, absolutamente todos os perfis, sempre vão ter seus pontos fortes e seus pontos a desenvolver. Naquele momento eu tinha clareza de quais eram os meus pontos a desenvolver e tinha clareza de quais eram os meus pontos fortes. E eu sabia que eu poderia sim ser uma excelente líder no meu perfil, sem querer me mudar demais, sem desejar que eu tivesse outro perfil, sem achar que não era o perfil certo para fazer isso. Eu lembro que essa reflexão começou assim, comigo virando líder. E depois eu fui começando a perceber isso. Peraí, por que será que eu acho que eu não tenho perfil de empreender? Essa questão da montanha russa, ela é extremamente uma armadilha para a nossa cabeça. É claro que a vida dos meus pais era uma montanha russa, porque eles nunca aprenderam a empreender. Eles nunca aprenderam método, gestão. Eles nunca empreenderam de uma forma profissional, estudando sobre, se especializando nisso. Não, era de uma forma de necessidade mesmo, super intuitiva, fazendo do jeito que eles achavam, por conta da necessidade do momento. Não era a minha realidade. Eu ia empreender em algo que eu estaria planejando para fazer isso. Eu ia empreender em algo onde eu estaria investindo meu tempo para estudar mais sobre a melhor forma de se fazer isso. Eu ia empreender dando atenção devida à gestão do meu negócio. Então era uma outra realidade que não poderia ser comparada. Quando eu comecei a entender isso, quando eu comecei a estudar mais sobre negócio, né? Porque daí eu mergulhei em
aprender sobre negócios, sobre gestão de empresas, fiz pós em administração de empresas, fiz um monte de cursos. Eu gastei aí, olha, para jogar baixo, gastei mais de 50 mil reais estudando sobre negócio, sobre gestão, sobre toda essa parte que eu sabia que faria a diferença para que eu não vivesse um empreendedorismo de montanha-russa, para que eu vivesse um empreendedorismo sério, com previsibilidade sim, porque negócio que é bem feito, ele tem sim previsibilidade, ele tem planejamento, ele tem um alicerce firme. E isso tudo eu comecei a entender estudando sobre negócios. Chegou um momento em que eu entendi que tudo aquilo que eu estava aprendendo sobre negócios era bem genérico, no sentido de dá para utilizar isso em qualquer negócio, mas eu ia ter que aprender na prática quais eram as particularidades do meu negócio, porque eu sabia que a consultoria de RH, apesar de ser um negócio, era um negócio específico e que possivelmente iam ter coisas específicas ali, que foi tudo que eu vivi, enfim, depois fui aprendendo com a prática também, a melhor forma de divulgar nosso trabalho, enfim. E cheguei nessa metodologia hoje que eu acabo ensinando vocês, meus alunos, enfim, só para você contextualizar vocês. Porém, uma coisa importante que eu percebi então, que é o que eu quero mostrar aqui para vocês, qual é o perfil ideal para ser o consultor de RH? Não existe. O perfil ideal é o seu. Absolutamente todo perfil vai ter seus pontos fortes e seus pontos a desenvolver. Todo mundo vai ter que ficar de olho em algumas coisas que precisa melhorar. Isso é extremamente natural. Agora, é possível você empreender, ser um consultor de RH com seu perfil. Sendo um bom consultor de RH e um bom empreendedor com o seu perfil. Já já a gente vai ver isso aqui. Eu quero começar recapitulando por que eu trouxe esse tema. Além, né, basicamente essa coisa mais óbvia de eu não quero que você se prenda a isso, óbvio, eu não quero que você deixe de viver uma vida plena, realizada, de sucesso, como você deseja fazer como consultor de RH por conta dessa crença, por conta de um pensamento que pode estar te prendendo, como foi o meu caso. Passei aí anos da minha vida presa nesse pensamento. Então, a parte óbvia é que eu não quero que você restrinja as suas possibilidades por conta disso. Agora, a parte técnica é que existe aí 4 pilares de uma consultoria de sucesso. 4, tá bom? Então, o primeiro pilar, não é nessa ordem não, tá? Enfim, divulgação é um dos pilares, e nós falamos já muito sobre divulgação aqui em outras lives, então eu já trouxe bastante reflexões sobre esse pilar aqui para vocês. A gestão é o outro pilar, e também nós já trouxemos várias reflexões relacionadas à importância da gestão do seu negócio, da contabilidade, do financeiro, da precificação, ok? De você ficar atento ao que você está fazendo aqui na gestão do seu negócio. Outro pilar é a fidelização de clientes, então é não só você se preocupar em prestar um bom serviço, mas também fidelizar esses clientes para que eles tenham ali uma vida útil maior com você e você consiga aumentar o seu ticket médio através dos mesmos clientes. E o outro pilar que a gente não tinha trabalhado tão especificamente assim ainda, claro que eu sempre trago uma coisa ou outra no meio de outros assuntos, mas não ainda como assunto principal, é você. Então, a gente tem divulgação, gestão, fidelização e você. Você é um pilar extremamente importante dessa equação, porque não existe consultoria sem você, não existe serviço prestado sem você, não existe empresa aberta sem você. Você é o que faz, inclusive, a cola, é o que faz todo esse resto funcionar. Você é que equilibra todo o resto. Você é o pilar principal do seu negócio. Então, sempre que a gente pensa em começar um negócio, seja ele qual for, seja ele a proporção que for, a gente tem que começar olhando pra gente. A gente tem que começar olhando pra por que a gente quer aquilo, qual que é o nosso propósito com isso, o que vai ser a nossa motivação quando a gente estiver ali, né, pensando em deixar pra depois ou pensando em desistir. E também a gente tem que saber, ter certeza, a gente tem que ter convicção de que a gente vai conseguir viver o melhor daquilo. Nós temos que ter convicções de que nós somos a pessoa ideal para estar à frente desse negócio.
A gente tem que acreditar em nós, no nosso potencial, no que a gente pode fazer. E pode ser que você ainda não se sinta 100% preparado e tá tudo bem. De verdade, realmente pode ser que você não esteja 100% preparado ainda. Isso não significa que você não vai estar. Isso não significa que você não vai conseguir estar. Então a questão principal é: você quer isso de verdade? Qual que é o seu propósito por trás disso? Você se enxerga tendo tudo isso que a gente está conversando aqui durante esses dias? É algo importante para você? Você se valoriza? Você enxerga seus pontos fortes? Você sabe o que você tem de bacana para oferecer? Você sabe o tipo de empreendedor, de consultor que você pode ser? Você vai se dar uma chance para se tornar esse profissional 100% preparado para ser um consultor de RH, caso você ainda não esteja assim? Então, esse é um pilar que não dá pra gente ignorar. E é por isso que eu quis trazer esse assunto hoje aqui também. Porque chegou o momento de você entender como você pode ser absolutamente pleno no seu perfil empreendendo. E sendo um ótimo consultor de RH com o que você tem para oferecer. Vamos falar sobre os perfis aqui então? A gente vai falar agora sobre DISC e o empreendedorismo, tá? Eu não vou trazer DISC aqui para vocês com uma conotação de recrutamento e seleção, de vagas, porque não é a intenção aqui agora, tá? Isso tudo tá aí dentro dos meus cursos, enfim. Porém, eu quero trazer agora uma reflexão de perfis do DISC relacionados ao empreendedorismo. Quais são os pontos fortes e a desenvolver de cada um desses perfis dentro dessa visão de empreender, de ser autônomo, de ir sozinho, né? De ser um eu negócio, tá? Nós vamos começar então pelo D, que é o dominante. Esse é um perfil que tem muitos pontos fortes para o empreendedorismo. Começando aí pelo fato de que é um perfil extremamente ativo. Então, os profissionais que têm predominância desse perfil são profissionais ativos, são profissionais independentes, que gostam de fazer as coisas, sabe, dar certo sozinha, não gostam muito de depender de outras pessoas, gosta de estar no controle. Dinâmicos, extremamente dinâmicos, então não aguenta ficar parado esperando as coisas caírem no colo, tem que estar indo atrás, ativo. E principalmente, né, isso vem da sede que esse tipo de profissional tem por desafio. São profissionais que gostam do desafio, gostam de estarem se desafiando, ok? Então, sempre que tem algo que parece ser difícil ou que parece que o outro fala, não é possível fazer, o perfil D, ele se estimula. Eu vou conseguir, eu vou tentar, vou dar o meu melhor para fazer isso acontecer. Então, o desafio o estimula e não o desencoraja. Além disso, eles costumam ser líderes natos, justamente por toda essa força, foco em resultado. O foco deles é extremamente no resultado. Eles não têm tanto foco em pessoas, o foco é em conseguir o resultado. Então, se o meu resultado é conseguir tantos clientes, eu vou focar nesse resultado. Se o meu resultado é implantar esse serviço, eu vou focar nesse resultado. Então, é sempre o foco no resultado. Então, todas essas características são muito benéficas para um consultor de RH, para um empreendedor. Está aí a fim de fazer sempre um desafio, uma coisa nova, tá sempre ativo, independente, né? Porque vai estar trabalhando muito sozinho mesmo, no início principalmente. Líderes natos, né? Estão ali sempre à frente. Isso é muito bacana para um perfil empreendedor. Resiliência, foco no resultado. Porém, tem aí alguns pontos que esse perfil precisa ficar atento. Todos eles têm, ok? Todos eles têm. Então, por isso não existe um perfil ideal, todos eles têm algo a ficar atento. O D precisa ficar atento nessa questão de focar demais no resultado e talvez perder um pouco o foco nas pessoas. Isso pode fazer com que esse perfil seja um pouco arrogante, ou pelo menos passe essa impressão de arrogância para quem convive com ele, pelo menos para quem convive pouco tempo com ele e não tem aí a oportunidade de conhecer mais a fundo. Então, numa primeira impressão, pode passar um ar um pouco arrogante, esse foco demais no resultado, essa confiança que normalmente o D tem, ok? E por isso é importante ficar atento nisso, aprender a delegar mais, então absorver tudo para si
vai chegar um momento que começa a ficar difícil, exaustivo. Então, aprender a delegar mais, aprender a confiar mais em outras pessoas e ficar atento de como a sua imagem está sendo passada, se de fato não está tendo esse risco aí de passar uma imagem de arrogância, ok? Maravilha. Falamos aí do perfil D, então. Você aí que está se identificando com o perfil D, que pensa, poxa, eu sou bem parecido com isso aí, muito provavelmente, talvez eu tenha o perfil D aflorado em mim. Você já está sabendo, então, que você tem características muito bacanas para você ser um bom empreendedor e que você também tem que ficar atento a outras características como qualquer outro, ok? E você vai empreender do seu jeito. Você vai ser um empreendedor firme, forte, destemido, foco em desafio, em resultado, com muita energia. Você vai ser esse empreendedor. Vai ser sua característica principal para tocar o seu negócio. E isso, então, vai fazer com que você consiga ter o seu negócio ainda com as suas características principais. Passando aí para o I, que é o influente, a gente tem como características principais e que inclusive são características muito bacanas para empreender, né? Que é a comunicação. Então já diz o nome, influente. É um perfil que gosta de se comunicar, que tem o dom da comunicação. Não é só gostar de comunicar, ele tem o dom da comunicação. Ele chega nos eventos e ao contrário da Elise, entendeu? Ele chega nos eventos e ele quer buscar o quê? Relacionamento, network, o negócio dele é fazer relação, ele gosta de se relacionar, ele gosta de ambientes aonde tenham pessoas, porque o foco desse perfil é nas pessoas, aquele tipo de perfil que é super impulsivo, que toma decisões mais impulsivas, não é tanto de planejar, é um perfil extremamente influente, que faz amizades muito fácil, então que normalmente tem uma rede de network muito bacana, tem facilidade de criar contatos, ok? É muito amigável, então costuma ser um perfil extremamente amigável, que se importa com a opinião dos outros com relação a ele, então o que os outros pensam de mim importa, eu sempre vou fazer de tudo para agradar os outros, para fazer com que os outros vejam em mim alguém que é agradável de estar perto, ok? Pessoas extrovertidas, abertas, que não tem dificuldade de contar da sua vida, por exemplo, para alguém que acabou de conhecer. Pessoas abertas mesmo, que você vê ali que são transparentes, que são gostosas de você conviver, ok? Então, o influente, ele tem todas essas características que são muito bacanas para o empreendedor. A influência, a comunicação, o perfil simpático, a facilidade de fazer networks, de criar contatos. Então, é um perfil, inclusive, que tem uma facilidade maior para vender, porque ele tem essa dom da comunicação maior, tá? Enfim, tem pontos muito positivos nesse perfil para você que deseja empreender. E lógico que tem os pontos a desenvolver também desse perfil, como todos os outros. Começando aí pela necessidade de melhorar as questões relacionadas à organização e planejamento. Então, o influente, ele não é dos melhores para planejar e se organizar. Ele é mais de ir lá e fazer e depois ver o que deu aí e consertar. Não é muito de ficar se organizando, planejando, sabe, em rotina. Não gosta muito de rotina muito fechada, muito quadradinha. Então, é importante ficar atento a isso, tá? A se planejar melhor, a se organizar melhor, porque sim, todo empreendedor precisa, né? Planejar, organizar o seu negócio. E além disso, tomar cuidado com relação a seguir regras. Então, não é um perfil que gosta muito de seguir regras e também é importante ficar atento a essa questão de querer agradar muito as pessoas. Então, como é um perfil que gosta muito de agradar o outro, quando eu preciso, talvez, ser um pouco mais duro com o outro, dar um feedback um pouco mais rígido com o outro, ou desfazer uma parceria que pode causar algum tipo de conflito, esse perfil, ele sente incômodo, ele não gosta de desagradar o outro. E isso pode ser ruim, porque às vezes você vai querer agradar tanto o seu cliente que você vai talvez dar um desconto que você não pode, você vai prometer etapas que você
sabe, não tinha colocado no escopo da sua precificação. Então, é tomar cuidado com essa questão de agradar, é importante, com certeza, mas ficar de olho nessa dosagem, ok? Para que isso não atrapalhe o seu negócio. Estável, então vamos aí pro perfil da Elis, ok? E é engraçado, né, como esse negócio de perfil, como nós realmente temos a capacidade de nos desenvolvermos, né? Hoje eu me considero bem menos S do que eu era antigamente, porque eu comecei a trabalhar tanto essas coisas em mim, coisas que eu precisava trabalhar, que a gente vai ver aqui agora no perfil S, por conta dessa nova carreira de empreendedora. Eu comecei a trabalhar tantas coisas importantes dentro do meu perfil que hoje eu sou bem menos S do que eu era antes. Então eu já consigo correr riscos de uma forma muito mais fácil. Eu já consigo inclusive pensar sempre em mudanças, em colocar coisas novas. Hoje eu já consigo lidar muito melhor com a mudança se eu planejar bem ela, e é algo que eu gosto inclusive de fazer, tá sempre mudando, tá sempre colocando uma coisa nova aqui no instituto, né? Quem me conhece sabe que eu não paro quieta. Minha mãe fala que eu sofro da síndrome do fogo no rabo, que eu tô sempre, na hora que estabiliza, o curso tá bonitinho, eu já invento uma moda, um novo evento, um novo curso, uma nova coisa, vamos contratar mais gente. Então hoje eu já consigo lidar muito melhor com isso, porque eu encontrei mecanismos de me fazer confortável com isso, de ter o meu planejamento, a minha forma de executar, que me deixa confortável com isso. Porque apesar de eu estar correndo riscos, de eu estar fazendo coisas novas e gerando mudanças, eu ainda me sinto no controle. O S, ele só não gosta de sentir que está perdendo o controle. E eu ainda me sinto no controle, porque eu arrumei formas de fazer isso funcionar para mim e me sentir no controle. Então, é importante a gente sempre estar percebendo que a gente consegue sim desenvolver em nós pontos importantes, mesmo sem perder a nossa essência. Eu continuo com a mesma essência, o S ainda é o meu predominante, porém eu desenvolvi vários aspectos desse S para torná-los menos prejudicial à Elis empreendedora. Vamos falar do S então? O S é aquele perfil que é muito ponderado, então pondera tudo, pensa nos prós, pensa nos contras antes de tomar uma decisão. É um perfil extremamente paciente, quem me conhece sabe, quem conhece um S aí sabe. São perfis extremamente pacientes, tem uma paciência maior que o mundo. Sempre, né, é difícil tirar um S do sério, do controle, porque eles têm muita paciência e resiliência. Além disso, são perfis extremamente leais, com muita lealdade, desenvolvem tarefas rotineiras até o fim. Então, se um S começa uma coisa, normalmente ele vai até o fim, ele não gosta de desistir no meio ou de parar no meio, gosta dessa questão da rotina, olha, eu sei, eu tenho previsibilidade sobre minha rotina, eu sei o que eu tenho que fazer hoje, eu sei o que eu tenho que fazer essa semana. Além disso, são bons organizadores, tem uma organização mental, uma organização ali de trabalho muito bacana, consegue se organizar no que precisa fazer, do jeito que precisa fazer. Então tem essa organização e esse planejamento muito fortes, né? Lembrando que eu não tô falando de organização de objetos. Eu, por exemplo, sou muito bagunceira. Claro que tem os S que são S super altos, que tem organização também de objetos, mas a minha intenção aqui é estar falando para vocês sobre organização mental. É uma organização mental forte, de entender exatamente o que tem que ser dito, como, de planejar o que eu devo fazer, qual é a prioridade, o que eu faço primeiro, o que dá menos trabalho. Então, essa organização mental. Além disso, é um perfil que prefere aí ambientes que sejam mais previsíveis e mais estáveis, digamos assim, sem tantas mudanças bruscas, repentinas, sem nenhum planejamento. E também esse perfil aqui evita muito conflito. É um perfil que não é fã do conflito, não gosta de entrar no conflito com outras pessoas. Então, evita conflitos. É um perfil que fala mais sim do que não, porque justamente quer evitar conflitos. Tem essa questão de sempre ser o amigo leal, porque sempre ele quer também evitar os conflitos e tem essa característica muito forte de ser leal. Então, se você se identificou, tamo junto aí, tá? O que é os pontos, então, do empreendedor, que é esse, que tem que ficar atento?
Principalmente, tá? E aí é uma característica principal que você tem que estar atento como S, é correr riscos. É você não deixar de crescer o seu negócio por medo de correr riscos. É você não deixar de abrir o seu negócio, e aqui a gente já tá falando ainda lá no início, como era comigo, que eu procrastinei muito tempo a abrir o meu negócio por medo de correr risco. Então, cuidado com o medo dos riscos. Encontre uma forma de se sentir confortável com os riscos e vai correr os seus riscos para poder crescer, para poder abrir novas possibilidades, ok? É importante isso para o nosso crescimento, para que a gente esteja sempre em movimento. Perfil conforme é o último, então, né? O C aí do DISC, que é um perfil extremamente estruturado, organizado, gosta de tudo exato. Então, para tomar uma decisão, ele joga as coisas numa planilha, ele pesquisa no Google, ele gosta de fatos, de dados reais, ele não se deixa levar tanto pelo sentimento ou pela intuição, tem que ser uma coisa mais racional, tem que ter justificativas plausíveis, ok? É a pessoa da planilha, do planejamento, do foco no detalhe. Gosta muito de entregar ali uns serviços e coisas com qualidade, focando no detalhe, tá sempre ali olhando os mínimos detalhes, ok? Perfeccionista, valoriza muito regras e procedimentos. Então, se existe regra, norma, uma forma de se fazer aquilo, esse perfil vai seguir exatamente como tem que ser feito, a regra, a norma. E, inclusive, se esse perfil tá num ambiente desestruturado, que não tem norma, que não tem regra, é cada um por si, esse perfil tende a se sentir desconfortável, ele começa até a criar suas próprias regras e procedimentos ali do que ele faz, porque ele precisa disso para se sentir confortável com o que ele está fazendo, saber que ele está fazendo da forma certa, saber que ele está atendendo expectativas, ok? Então é um perfil estruturado, detalhista, preciso, exato, valoriza regras, procedimentos, da lógica, ok? E o que esse perfil, então, precisa ficar atento aí quando for empreender? É essa questão de ter uma dificuldade de comunicação. Esse tipo de perfil aqui, o C, ele é um perfil bem introspectivo, mais introspectivo, ele gosta de trabalhar mais sozinho. Então, normalmente, ele não é um perfil realmente comunicativo, não é uma pessoa comunicativa, né? Que tem essa facilidade com se comunicar e tá tudo bem, é extremamente desenvolvível e você não precisa ser um comunicador como o I é, né? Não precisa, você precisa se comunicar no ponto necessário para conseguir fazer os seus processos fluírem, ponto. Não, ninguém tá querendo que o C se torne um comunicador nato. A intenção é só ficar atento se realmente precisa desenvolver melhor a comunicação. Além disso, tomar cuidado para não ficar preso sempre fazendo a mesma coisa. Então, tomar cuidado para não deixar de inovar. Porque o C tem dificuldade de inovar, de trazer coisas novas, de pensar fora da caixa, porque ele é aquela pessoa de dentro da caixa. É aquele perfil que gosta da caixa, da regra, do procedimento, do passo a passo. Então, ficar sempre atento aí que como é o seu negócio, você vai precisar sair, às vezes, um pouquinho dessa caixa e pensar um pouquinho fora dela, pensando em como você pode melhorar seus processos, melhorar os seus serviços, melhorar o que você precisa fazer, trazendo ali inovações na medida do possível, dentro do que é confortável para você fazer dentro do seu negócio, ok? Então, a gente viu aqui que esses 4 perfis são perfis que são extremamente diferentes, mas os 4 têm pontos que são muito bacanas para um empreendedor, para um consultor, tem pontos fortes e tem pontos a desenvolver ou para ficar atento. Todos eles têm, o que significa que não existe um perfil certo para você ser um consultor de RH, para você empreender. Absolutamente é natural você sentir frio na barriga, medo, alguns perfis vão sentir mais do que outros, e é importante você perceber que você, com o seu perfil, com o entendimento de metodologia, com um passo a passo para se seguir, você é sim capaz de ser um consultor de RH de sucesso, sendo exatamente quem você é. Identificar o perfil de vocês. A Josi é conforme. A Najara é influente. Paula também influente, ó, mais de 50%.
Radassa é do meu time, estável. Letícia é influente. Ribeiro, dominante muito forte. Paula, dominante até com letra maiúscula. Sônia, influente. Grupo Heart Labor, acho que é isso. Influente. Aline, estável. Carlos se identificou com conforme. Status RH influente. Sheila se identificou com o estável e com conforme. Adriele se identificou com ela é influente e predominante. Ribeiro tem vários testes. Eu tenho vários testes e me adapto. Ela se adapta, é flexível. Yara é estável. Joana é influente. Carol estável. Vales. Agora eu já me esqueci. Você disse que eu pronunciei certo e quem disse que eu lembro? Vou falar Vales. Dominante e estável. Com os dois será... É possível sim. Nós temos todos os 4, tá? Sempre tem um que domina mais do que outros, mas pode ser que tenham 2 aí que sejam fortes. Flávia diz que é I ou S. Juliane se identificou com S. Marlene, estável e conforme. Rose, estável. Adriana, I. Dione, dominante e conforme. Neia, influente. Solange se sente totalmente dominante. Fabi é estável, apesar de ainda não trabalhar como consultora, sem problema. O seu perfil é seu, esteja você aonde estiver. A Beca é S ou C e a Milena se encontrou um pouco em cada. E é assim mesmo, nós temos de verdade um pouquinho de cada, é isso mesmo. Mas sempre vai ter aquele que predomina nas nossas decisões. Então, quando a gente vai tomar uma decisão, tem um que influencia mais a gente, ok? Gente, a intenção disso tudo aqui com vocês foi de deixar de lado aquela sensação de isso não é pra mim, eu não nasci pra empreender, ou será que isso funciona pra mim? E vocês entenderem que sim, absolutamente todos vocês têm seus pontos fortes e têm a capacidade de empreender e ser consultor de RH no seu perfil. Absolutamente todos vocês. Agora é uma questão de abraçar quem você é, abraçar o sonho que você tem, que eu espero que você tenha esse sonho já que você está aqui, se jogar de verdade em um empreendedorismo que seja profissional, como eu fiz, né, para não fazer aí como os meus pais fizeram, e eles não fizeram isso de propósito, obviamente, né? É porque eles não tinham acesso mesmo a essa informação, mas vocês têm. E eu tenho, né? Eu tive nós temos esse privilégio. Quando eu comecei, eu tive, vocês estão tendo agora. Então, se a gente tem esse privilégio, a gente precisa honrar esse privilégio. A gente precisa fazer por merecer. Como que a gente tem acesso a um privilégio desse e ainda deixa isso de lado e faz com que outras pessoas que não tiveram esse privilégio, como por exemplo os meus pais, se sintam até, poxa, mas quem tá tendo a oportunidade e não tá abraçando, se fosse eu na época, eu tinha abraçado, assim, de corpo e alma. Então, para que a gente não viva desse jeito, com essa sensação de que não é para nós, ou com a sensação de que a gente vai viver uma montanha-russa, ou com esse medo da falta de segurança, eu quero terminar trazendo uma reflexão que eu aprendi a duras penas na minha vida profissional. A estabilidade é uma ilusão. Vou repetir. A estabilidade é uma ilusão. A estabilidade, ela não existe. Não existe estabilidade. Carteira assinada, emprego fixo, não é sinônimo de estabilidade. Amanhã alguma coisa pode acontecer, essa empresa quebrar, e aí? E aí demitir todo mundo. Amanhã o líder, que é o seu chefe, pode mudar, pode vir outro e te demitir, e trocar a equipe inteira. Amanhã, essa empresa pode não precisar mais de você, e assim... A gente não tem controle sobre vários aspectos relacionados a isso. Então, a estabilidade é ilusão. Ela não existe. Então, é importante a gente ir atrás do que faz a gente feliz. E, claro, com profissionalismo. E, claro, com previsibilidade, com organização, com planejamento. Ninguém quer viver montanha-russa. Ninguém precisa viver montanha-russa. Negócios que são negócios sérios, eles não são assim. Negócios sérios que
o dono, você que está aí começando seu negócio, leva a sério, se dedica para entender como fazer da melhor forma, estuda, investe no seu negócio, investe em você, no seu conhecimento, esse tipo de negócio não é montanha-russa. É negócio sério, é negócio de gente grande, é negócio organizado, tem previsibilidade, tem estabilidade da forma que é possível, né? Tem a estabilidade no máximo que ela pode existir, que é a mesma estabilidade de uma CLT. Não é 100%, nenhuma, né? Nunca existe, tá? É importante a gente escolher aquilo que, de fato, faz o nosso coração brilhar, faz a gente acordar, ter o nosso propósito de ser feliz fazendo o que a gente quer, né, gente? Porque a vida é uma só. Esse é um ponto importante. A gente pode comprar tudo na vida menos tempo. Não dá pra voltar no tempo, não dá pra comprar de novo o tempo que a gente perdeu. E isso, né, quanto mais a gente demora pra começar a fazer o que a gente quer, o que a gente gostaria de fazer, mais a gente tá perdendo tempo. E isso não tem como a gente recuperar. A gente vive uma vida só, né? Uma vez só. Então a gente tem que viver da melhor forma possível, fazendo o máximo por nós mesmos. Se nós não fizermos por nós, quem vai fazer, não é mesmo? Muita gente tem rede de apoio e algumas pessoas não. A gente sempre tem que ser nossos maiores incentivadores, nossos maiores apoiadores e entendermos que nós somos sim capazes de sermos o melhor profissional de consultor de RH que a gente pode ser dentro do nosso perfil, tá? Então, qual que é o perfil ideal para empreender, Elis? O seu. O seu. Esse é o ponto que eu queria chegar aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que você que estivesse aí como eu estava na época, com ainda uma pequena duvidazinha, se realmente você precisava de um empurrãozinho para ter uma coragem, de achar que talvez não ia dar certo para você. Agora você não tem mais essa desculpa, né? Eu não gosto de usar essa palavra porque parece que a gente tá sendo preguiçoso ou que a gente tá, sabe, fazendo de propósito, dando uma desculpa pra não fazer as coisas. E não é assim, né? Faz parte de nós, seres humanos, a gente acabar evitando coisas desconfortáveis, tendo maior facilidade em evitar coisas que são riscos pro nosso cérebro. É uma autoproteção. Então a gente tem que estar o tempo inteiro consciente nesse processo para poder fazer as nossas escolhas de forma consciente, para que a gente não caia em armadilhas, ok? Muito obrigada, beijo no coração de vocês e a gente se vê. Beijo, beijo!